Aleluias. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Mais uma vez, boa noite, irmãos. Vamos ficar de pé e vamos orar? Amém, irmãos. Bom vê-los aqui. Alguns irmãos que não estavam vindo por causa dos filhos, é bom vê-los aqui. Seja bem-vindo, Erland, Deus te abençoe. Fernanda, cadê a Fernanda lá atrás? Seja bem-vinda, minha filha, Deus te abençoe. Os demais já estavam vindo. Amém. Irmãos, no dia de ontem nós comemoramos 503 anos da Reforma Protestante. E eu comentei já no Conselho de Pastores que eu fico impressionado que no Rio Grande do Sul e Santa Catarina essa é uma data extremamente festiva. Para cá nós não temos o hábito. Eu sei que lá o hábito é por causa da igreja luterana, que é muito forte lá, então o hábito acaba sendo maior, aqui menor. Mas a Reforma Protestante, ela é de uma importância tremenda para nós. Eu ontem havia preparado para fazermos uma live, falando e fazendo uma pequena discussão sobre a reforma. Havia convidado algumas pessoas, mas o meu PC não ajudou. Chegou na hora, ele deu problema no microfone e eu não consegui fazê-lo. E a minha ideia era que ontem colocar um vídeo, fazer essa discussão, para que hoje vocês soubessem um pouco sobre reforma e eu entrasse diretamente na mensagem. Mas eu quero falar um pouco sobre a reforma. Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 1, verso 17. E ouça o que eu vou te dizer. A pregação que eu vou fazer hoje é diferente daquela que eu faço normalmente. Normalmente eu faço uma pregação expositiva. Eu pego um texto e exponho ele. Hoje eu não farei uma pregação expositiva, tá? Farei uma pregação temática. E o tema de hoje será bases para a nossa fé. Bases para a nossa fé. Romanos capítulo 1, verso 17. Diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Senhor nosso Deus, nós te damos graças por poder estar na tua presença. Obrigado pelo teu grande amor, pela tua misericórdia, pela tua graça, Senhor. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos deu até esse momento, porque nós podemos falar contigo através das nossas orações, podemos apresentar a Ti o nosso louvor, Senhor, seja em cântico, seja em oferta, seja em adoração a Ti, Deus. E nesse momento nós estamos prontos e preparados para ouvir a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo venha falar conosco, Pai. Da mesma forma que Ele falou há muitos anos aos reformadores, Ele fale conosco nessa noite, é que eu te peço em nome de Jesus, amém. Eu vou dar uma breve pincelada, irmãos, no que foi a Reforma Protestante, muito rápido, porque não tem como explaná-la hoje, precisaria de algumas horas para isso, mas só para a gente entender no que a gente vai entrar. Apesar da Reforma Protestante ser comemorada no dia 31 de outubro, que foi o dia que Martinho Lutero, ele afixa as suas 95 teses na Alemanha, a reforma ela não começou ali, muito pelo contrário, ela já vem de antes. Ela não começa com Martinho Lutero e ela não termina com Martinho Lutero. Ela vai terminar mais ou menos uns 70, 80 anos depois. Martinho Lutero, ele só tem uma atitude que faz com que pré-reformadores, aqueles que foram antes da reforma, rompesse realmente com a Igreja Católica. Como pré-reformadores, nós temos lá no século XII já os valdenses, que são liderados por Pedro Valdo em Lyon, na atual França. Pedro Valdo, ele é um comerciante muito rico. Ao ler a palavra de Deus ele se converte. Preste atenção que todos os reformadores se convertem lendo a palavra de Deus. Pedro Valdo, ele se converte lendo a palavra de Deus, e ele entende que o povo todo da sua cidade também precisa ter isso.
ele consegue uma tradução da Bíblia que não seja no latim, e entenda que até aquele momento o domínio é da Igreja Católica, só existe a Igreja Católica, e a Bíblia era só em latim e a missa era só em latim. Pedro Valdo quebra com isso, consegue uma Bíblia, consegue colocar ela no povo, e mais tarde ele é morto pela Inquisição Católica. Depois, no século XIV, vai vir um homem chamado John Wycliffe, lá na Inglaterra. Ele é considerado o precursor da Reforma Protestante. Esse realmente é considerado alguém que trabalhou e deixou um legado para que os reformadores mais tarde viessem a deflagrar a reforma. Depois, no século XV, tivemos John Hus. John Hus era um clérigo, era um padre. Ele se levanta contra, começa a pregar, da mesma forma lê a Bíblia, se converte e começa a pregar. Ele é morto numa fogueira, e ele era conhecido como o Pato, porque ele tinha uma voz muito rouca. E quando ele está para morrer na fogueira, ele diz uma coisa que alguns entendem que foi uma profecia sobre Martinho Lutero. Ele diz: hoje vocês matam um ganso, que era o apelido dele, ganso e não pato, mas vai se levantar um cisne que vocês não conseguirão matá-lo. Então eles entendem que ele estava falando sobre Martinho Lutero. Então esses foram pré-reformadores, tiveram vários outros movimentos que não dá para falar. No momento da reforma, nós tivemos, e quando eu digo momento da reforma, é desde 1517 até 1612 por aí. Nós tivemos Martinho Lutero na Alemanha em 1517, que depois de se converter lendo esse texto que nós lemos, Romanos capítulo 1, verso 17, Martinho Lutero, para que você entenda, ele era um monge. Ele não se converte, ele vai para a igreja por causa de uma promessa que ele faz para Santa Bárbara. Lá ele estuda, ele se torna professor. Quando ele começa a dar aula, um dia dando aula sobre Romanos, ele se depara com o texto de Romanos 1, verso 17, o texto que nós lemos. Isso faz com que Martinho Lutero se converta. A história dele é muito longa. Quando ele se converte, vendo algumas coisas, ele discorda daquilo. Ele escreve 95 teses, e Martinho Lutero nunca teve a intenção de sair da Igreja Católica. O que Lutero entendia é que haveria uma reforma lá dentro, que eles iriam voltar aos princípios. Ele nunca quis criar uma igreja, nunca quis criar um movimento, nada disso. Ele simplesmente entendia que haveria uma reforma dentro da Igreja Católica. Não houve. Ele mais tarde é excomungado, foge, na verdade sequestram ele e levam ele para a França. Lá ele consegue traduzir a Bíblia do latim para o alemão, volta para a Alemanha e começa o seu movimento. Mas Lutero, na realidade, ele nunca quis separar da Igreja Católica, por isso ele manteve muita coisa do catolicismo. Eu vim de uma região de luteranos, morei na cidade onde tem a maior igreja luterana da América Latina. Tive o prazer de estudar dentro da biblioteca deles durante 8 anos e participei de algum culto deles, e não tem muita diferença. Eles vão ter imagens lá dentro, o pastor usa batina na hora de orar, ele vai sempre virar, ele tem uma cruz atrás, ele vai sempre virar para a cruz e ficar de costa para o povo. Alguns hábitos católicos da época eles mantiveram. Em compensação, um ano depois, lá em Zurique, na Suíça, um homem chamado Zwingli, ele também padre, ele tem a revolta contra certas coisas, e ele sim começa uma grande reforma. Lutero deflagra isso. Lutero diz: rompi. Já que Lutero rompeu, isso incentiva Zwingli depois a falar: não, também vão romper. A diferença é que Lutero fala o seguinte: olha, vamos tirar da Igreja Católica algumas coisas que nós entendemos que não é bom. Zwingli já dizia o seguinte: não, se não está na Bíblia, não é bom, tira, não interessa o que é, se não está na Bíblia, tira. Lutero, então, vai ficar de um lado, basicamente Lutero e a Igreja Anglicana, que é uma outra história, não dá tempo de falar, e do outro lado, Zwingli, com realmente um deflagrar. Anos depois vai aparecer um pregador chamado João Calvino,
Calvino, ele vem da escola de Zwingli, ele aprende com Zwingli, e lá na França, depois ele vai para Genebra, e ali Calvino, ele é com certeza um dos maiores pilares da reforma. Por quê? Porque ele pega, estuda, e tudo que nós, basicamente quase tudo que nós conhecemos de teologia sistemática hoje, nós conhecemos porque Calvino sentou e trabalhou, mas ele fez muito mais coisas, só para a gente ter uma ideia. Isso, meu irmão, é o resumo do resumo do resumo do resumo do resumo da reforma protestante. A reforma protestante, ela trouxe para nós algo que nós chamamos de 5 pilares da fé, e é sobre isso que eu vou falar. Algumas pessoas dizem que a igreja evangélica de hoje precisaria passar por uma nova reforma protestante. Eu mesmo já disse isso no público algumas vezes, mas eu entendo hoje que não, a igreja não precisaria passar por uma nova reforma, a igreja só precisaria voltar aos seus princípios. Se nós, igreja evangélica, voltássemos aos nossos princípios, nós não teríamos tantos escândalos e problemas como nós temos hoje, mas isso é uma outra história. A reforma nos traz então 5 pilares, que são conhecidos como os 5 solas. Talvez você já ouviu isso em algum lugar, talvez no seu Facebook, no Instagram durante esses dias. E quais são esses 5 solas? E o que é 5 solas? O que é sola? Eu vou falar o termo em latim e depois em português. São sola gratia, somente a graça. Sola fide, somente a fé. Solus Christus, somente Cristo. Sola Escritura, somente as Escrituras. E solo Dio glória, glória somente a Deus. Esses são 5 pilares, irmãos, da vida evangélica. Nós conseguimos colocar toda a nossa teologia dentro desses 5 pilares. Se nós conseguirmos colocar esses 5 pilares na nossa vida, nós já estaremos colocando toda a Escritura em prática na nossa vida. Basicamente isso. Foi aí não? Foi, agora foi. Vamos começar um por um. Vamos entendê-los. Primeiro, sola Escritura, somente a Escritura. O que os reformadores falaram foi: reafirmamos a Escritura como inerrante, como fonte única de revelação divina escrita, única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado e o padrão pelo qual todo comportamento deve ser avaliado. Essa era a ideia dos reformadores, somente a Escritura. Eles estavam contestando a doutrina católica de que a igreja era infalível, que as tradições também são úteis, que o Papa é infalível. Ele começa a refutar e diz: não, somente a Escritura, ela é a única fonte inerrante. Diferente de Ed René, se você não conhece, não ouviu a polêmica essa semana na internet, que foi dizer, e é um pastor batista, infelizmente, tá? Um pastor batista, que vai dizer que as Escrituras precisam ser reavaliadas, elas precisam ser reentendidas, elas precisam ser mudadas. A Igreja Católica já dizia isso há 1000 anos atrás. A Bíblia nos ensina que a palavra de Deus, ela é inerrante. Tudo aquilo que precisamos estar nela. A reforma protestante veio para contestar isso que a igreja pregava e dizer: não, somente a Escritura, só ela é inerrante, só é como fonte de única revelação divina. Os reformadores entendiam isso. Nós, nos dias de hoje, voltamos no mesmo erro. Achamos que não, que existem outras formas de conhecer a Deus, que não é só a Escritura. De repente uma revelação. Por isso falei aqui durante 3 semanas sobre profetas,
Profecias, profetas, revelações e feitiçaria, porque está tudo no mesmo âmbito. Tem gente que acha que não é só a escritura não, tem um irmão que revela, tem um irmão que profetiza, tem um pastor que ele nunca está errado, e não sou eu não, viu meu irmão, eu estou errado constantemente, graças a Deus eu aqui tenho irmãos que de vez em sempre me corrigem, pastor, não é assim, olha, cuidado. Nós não somos inerrantes, nós não somos infalíveis. A única palavra de Deus, a única revelação de Deus infalível é a palavra de Deus. Nós, como os cristãos modernos, pós-modernos para ser mais exato, precisamos voltar a esse princípio de entender que somente a Escritura é inerrante, só ela tem o caminho que devemos andar, só ela é luz para os nossos pés, nos guia no caminho, só ela pode nos conduzir. E meu irmão, entenda algo, você só precisa de uma coisa para entender as Escrituras. Um pastor bom igual eu para explicar, não é? Não? Alguém falou que não é não. Qual é a única coisa que você precisa? O Espírito Santo de Deus, meu irmão. A única coisa que nós precisamos para ler as Escrituras e entendê-la é o Espírito Santo de Deus. Está certo que quando a gente tem alguém que nos ensina é mais fácil. Eu louvo a Deus porque Deus foi tão misericordioso comigo que me deu ótimos professores ao longo da minha vida, e eu tenho ótimos professores até hoje, e isso é bom. Mas entenda o seguinte: a Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a salvação do pecado, e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação. A Bíblia é suficiente. Eu não preciso ir num evento, eu não preciso ir num retiro, eu não preciso ir numa campanha de oração, num culto do descarrego, nada disso. A única coisa que eu preciso é a palavra de Deus e o Espírito Santo revelando ela no meu coração. Porque quando a palavra de Deus vem e o Espírito Santo dela revela, meu irmão, o homem analfabeto que lê soletrando, ele vai ter pleno conhecimento da salvação. Isso é milagre que Deus opera, que somente Deus opera. Aprenda isso, meu irmão, valorize as Escrituras. O grande esteio, aquele grande briga que houve no começo na Reforma, desde o século XII até o deflagrar, foi por causa das Escrituras, porque o povo queria ler, mas a igreja proibia, não podia, não pode, não dá, e o povo ficava. Todos os reformadores trabalham essa questão, todos trazem a Bíblia para o povo, e meu irmão, nós temos Bíblia de todo jeito, e olha que o Brasil é considerado um dos países que tem as melhores versões, tá? E também temos as piores, melhores e piores, e nós não valorizamos. Temos ainda irmãos em países onde a igreja é perseguida, que não podem ler a Bíblia, que se alguém descobre e denuncia, ele vai preso, se não morto. Em países de cunho muçulmano, se você for pego carregando, lendo ou tendo a Bíblia em casa, você é condenado à morte sem julgamento. E nós temos e não valorizamos, não lemos, não temos tempo com a palavra de Deus, não sentimos o que é o prazer, o gozo, a alegria de estar ali lendo a palavra de Deus e ouvindo o Espírito Santo de Deus falar conosco. Aí depois dizemos: é engraçado, Deus não fala comigo. Aí os mais afoitos vão correr atrás do profeta, da irmã Zefinha que ora e revela, e por aí vai, né? Essa porta que está batendo, não é? Não? Tá. Amém? Amém, irmãos? Oh, glória! Palavra de Deus, somente a Escritura é inerrante. Era ela que estava batendo, né, princesa? Não? Ah, pensei que era. Ah, é a de dentro aqui, ó.
Por isso que eu estou ouvindo barulho e vocês não estão. Obrigado, minha princesa. Amém? Palavra. Negamos que qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um crente. Meu irmão, deixa eu falar um adendo disso aqui. Coisa que eu mais vi na minha vida foi isso aqui, ó. Negamos que qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um crente. A coisa que eu mais vi na minha vida foi pessoas pensarem que eventos, seja ele qual for, vai fazer com que alguém se converta. Durante a minha vida toda, eu sou cristão há quase 40 anos, pastor há 20 e alguns, lá vai pernada. Eu vi muita gente, o fulano está com problema, leva para o acampamento tal, porque lá Deus e a gente fazia, e não tem problema nenhum com acampamento, nem com evento não, meu irmão. Eu tenho falado com o Romildo e com o Oswaldo, estou doidinho para fazer um ECC aqui, um Encontro Casais com Cristo. Mas eu entendo o seguinte, meu irmão, que não adianta ir para o evento, não adianta ir para o acampamento, não adianta vir para lugar nenhum, se o Espírito Santo de Deus não fizer. É só um evento, é só um acampamento, é só mais um culto evangelístico. Eu preciso entender que a conversão vem através da palavra de Deus, seja ela pregada, seja ela lida, cantada de alguma forma. Por isso Martinho Lutero tanto cantava a palavra de Deus, mas ela precisa vir através da palavra de Deus, incendiada pelo poder do Espírito Santo. Que o Espírito Santo fale independentemente de ou contrariando o que está exposto na Bíblia ou em experiência pessoal possa ser veículo de revelação. O Espírito Santo nunca, meu irmão, vai fazer nada que contradiga a palavra de Deus. Aprenda isso. Qualquer coisa que você vir alguém fazendo, você ouvir alguém falando, a começar de mim, olhe na palavra de Deus se faz sentido, se realmente está lá. Se não tiver, meu irmão, não tem a ver com o Espírito Santo não, é invenção, é invenção. Segundo, solos Cristos, e aqui a gente vai se ater um pouquinho. Reafirmamos que nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória de Cristo, do Cristo histórico, aleluias. É mediante o Cristo, é mediante a mediação de Cristo. Deus fez o homem perfeito e colocou para cuidar do seu jardim, e Ele deu uma ordem a esse homem, a essa mulher, a esses seres humanos: não comam dessa árvore, porque no dia que comeres dela, morrerás. O morrer ali, meu irmão, não tem tanto a ver com morte física, tem a ver com morte espiritual, com separação eterna de Deus. O que Deus estava literalmente dizendo para Adão era o seguinte: se você comer, você vai ficar perdido, você vai para o inferno. Em palavras para que você entenda, você vai estar separado de mim eternamente. O homem preferiu, comeu. Toda a sua geração depois disso vem amaldiçoada por esse pecado, inclusive nós. Todos nós, sem exceção, já nascemos pecadores, e a Bíblia diz isso claramente. Todos nascemos pecadores. Ninguém nasce puro. Ninguém vai nascer com 3 meses de idade. Se você colocar ele numa ilha sozinho, ele crescer sem ver nada, ele vai crescer de santo. Não, ele vai pecar. Se você já teve filhos, ou se você tem filhos, você sabe disso. Uma criança não precisa crescer muito, nem estar muito grande para começar a fazer birra, mentir, empurrar, bater, ter atitudes de egoísmo. Não é natural, o pecado está em nós. Aliás, nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. O homem peca, Adão, ele literalmente, ele condena toda a humanidade à perdição eterna. Deus olha de cima, envia o seu Filho Jesus, para que dessa multidão de perdidos, o Senhor vem e tira os seus, salva aqueles que lhe apraz salvar. E nós precisamos entender que essa salvação, ela só vem através de Cristo. Primeiro, meu irmão, você não é salvo porque você levantou a sua mão e disse: eu aceito Jesus. Até porque esse termo, eu aceito Jesus, nem existe na Bíblia. A Bíblia diz que nós somos servos,
que nós nos entregamos, mas ela nunca vai usar esse termo, eu aceito Jesus. Isso foi inventado há 100 anos atrás. Não existe esse termo. Você nunca, e eu falei isso para uma pessoa hoje à tarde, falei: meu irmão, se dependesse de nós nunca, jamais escolheríamos a Cristo. Se Cristo e Deus não tivessem nos escolhido primeiro, aleluia, nós jamais escolheríamos a Deus. É Ele que nos escolhe primeiro. Foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos deu a fé para crermos nele, foi Ele que usou a palavra através de alguém. Eu não conheço a sua história, mas de alguma forma Ele colocou alguém na sua vida para pregar o Evangelho para você, de alguma forma, e você ter conhecimento, e você vir a crer. Você pode ter levantado a mão, ter feito uma oração de entrega, mas se você fez isso é porque o Espírito Santo de Deus te constrangeu. Somente através de Cristo. Ninguém é salvo porque é batista, e olha que eu amo ser batista. Ninguém é salvo porque não bebe, não fuma, não fala palavrão, não vê novela, não mexe com pornografia, não, sei lá, ou qualquer outra coisa. Nada disso nos salva, meu irmão. Não, pastor, não, nada disso nos salva. Então quer dizer que se eu for salvo eu posso fazer tudo isso? Não, não disse isso. Eu disse que nada disso te salva, nada disso nos salva. Então por que eu não posso beber, fumar, ver pornografia, olhar para a mulher dos outros, adulterar? Por que eu não posso fazer nada disso? Por um único motivo: porque você já foi salvo por Cristo Jesus, e o Espírito Santo de Deus habita em você, aleluias. Por isso você não faz. É diferente. Nós temos um meio que foi criado aí há 120 anos atrás, que veio com essa ideia: não, porque se você não fizer isso, você está salvo. Mas se você pecar, você vai perder a salvação. Aí você pede perdão de novo, aí você volta e vai, mas você acaba entendendo que você é salvo porque você não faz um monte de coisa. Eu sei, porque eu nasci nesse meio, eu aprendi isso a minha infância inteira. Você quer ser salvo? Quero. Então você não pode fazer isso, aquilo outro. Vou falar da minha época, tá? Minha época você não pode assistir televisão, jogar bola. Jogar bola eu também acho que deve cortar. Assistir televisão. Jogar televisão também, eu não gosto de televisão. Mas não podia jogar bola, assistir televisão. Não podia comer certas coisas, beber certas coisas. Aí, se eu não fizer isso, eu vou ser salvo. Então tá. E se eu não fizer? Se não fizer, você vai ficar perdido, você vai perder a salvação. E aí eu vou para o inferno. Não, mas se você se arrepender e deixar de fazer de novo, e fica um vai e vem, uma loucura. Sabe por que alguns meios cristãos vivem desesperados atrás de verem coisas de Deus? Porque não têm certeza da sua salvação. Dizem que perguntaram para o Dr. Shedd, eu tive o prazer de ser aluno dele durante um ano. Perguntaram para o Dr. Shedd: Dr. Shedd, é possível um crente perder a salvação? Dr. Shedd respondeu na lata: sim, dependendo de quem salvou ele. Se foi Cristo, não. O grande problema, irmãos, que muitos estão na igreja achando que serão salvos por seus próprios méritos, por coisas que fazem, por coisas que eu vou fazer. A salvação é somente através de Cristo. O único que reina nesse lugar é Cristo. O único que nos salva é Cristo. Se não for Cristo, meu irmão, minha irmã, tem algo errado. O dia que eu for a pessoa principal nesse púlpito, por favor, meu irmão, me tirem daqui, porque a pessoa principal nesse púlpito tem que ser a pessoa de Cristo, aleluia. A pessoa principal na sua vida não é o seu marido, não é a sua esposa e não é seus filhos. A pessoa principal na sua vida precisa ser Cristo Jesus, aleluia. A igreja estava ensinando que não, que o padre fazia, que o padre podia perdoar pecado, que o papa podia dar indulgência. Aliás, o que deflagra a revolta de Martim Lutero é quando chega na Alemanha um vendedor de indulgência que vende milhões de indulgência. Indulgência era uma carta assinada pelo Papa que perdoava os pecados das pessoas. A pessoa comprava essa carta e achava que estava perdoado. Isso é que faz Martim Lutero mais se revoltar naquele momento. Tirou a pessoa de Cristo. Tiraram a pessoa de Cristo da salvação. Pergunte para a maioria dos crentes novos: por que você é salvo? Porque eu fui na igreja,
levantei minha mão, aceitei Jesus, e hoje eu não bebo, não fumo isso, não chupo bala, não chupo pirulito, não como doce de leite, vai, sei lá, todas as loucuras que pode imaginar. Aí estou numa igreja, a igreja tem 2 eventos, 3 eventos por semana, eu vou, eu faço, né? Aí eu dizimo, eu oferto, eu tomo ceia. Tirou a pessoa de Cristo do centro. Tirou, não é mais Cristo, é eu faço. Eu sou salvo porque eu mereço porque Deus tem que me abençoar porque é sempre o eu na frente. Tiramos a pessoa de Cristo. A pessoa principal na minha e na sua vida, meu irmão, precisa ser o Cristo histórico. Sua vida sem pecado e sua expiação por si só são suficientes para a nossa justificação e reconciliação com o Pai. Aleluia. Vai ter um dia que a irmã Estefânia vai se apresentar diante de Deus. Não sei quando é não, nem vou dar a data não, tá? A única data que eu dou é para mim, tá? Para os outros não. A irmã Estefânia vai se apresentar diante de Deus. Tem um vídeo que eu gosto muito que chama Balança do Bem, está no YouTube. Ele é um teatro, mas simboliza isso muito bem. Quando Estefânia chegar diante de Deus, ela vai levar no seu tamanho de uma pasta, contando toda a vida dela com os pecados, com tudo que ela fez errado, não sei se são grandes, pequenos, mas ela vai levar a pastinha dela. E quando ela chegar, isso é apenas uma metáfora, tá, irmãos? Isso não vai acontecer literalmente. E ela chegar diante de Deus, que ela tiver que entregar a pastinha dela com toda a vida, com todos os pecados, Deus vai dizer: para trás. Ela vai dar um passo para trás e Cristo Jesus vai vir. E Deus vai olhar para Cristo Jesus, e através de Cristo Jesus, através do sacrifício dele, ele vai ver Estefânia. Aí os pecados dela já estão perdoados. Procure no YouTube um vídeo chamado Balança do Bem e do Mal. Se você quiser, me pede no zap que eu mando para você. É um teatrinho muito bom que fala sobre isso. A único que vai nos colocar diante de Deus é Cristo Jesus, é somente Cristo. Não existe outra forma, meu irmão. Se te ensinaram uma outra forma, se te ensinaram um outro método, se te deram uma outra receita, eu quero te dizer, te enganaram. O único é Cristo. Somente Cristo, só Ele e nada mais. Negamos que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra subjetiva de Cristo, substitutiva de Cristo, não estiver sendo declarada e a fé em Cristo em sua obra não estiver sendo invocada. Qualquer um que pregar e Cristo não for o centro, não é Evangelho, é qualquer outra coisa. Qualquer um que pregar, por melhor pregador que seja, por mais eloquente que seja, por maior que seja a sua igreja, por mais views que ele tiver nas redes sociais, se a pessoa de Cristo não for o principal do Evangelho, então não é Evangelho, é coaching, é palavra de qualquer outra coisa menos Evangelho. Evangelho, Cristo precisa estar no centro. Cristo é o centro. Por isso eu costumo dizer que nós somos cristocêntricos. Cristo está no centro. As nossas músicas precisam ser cristocêntricas. Cristo precisa estar no centro, não é eu. Eu não vou cantar Sabor de Mel. Isso foi criado lá no inferno, meu irmão. O nome disso é vingança gospel. É vingança gospel. Não é isso. Isso não glorifica a Deus. Tem um monte de música cantada aí, linda, maravilhosa música, mas a letra é uma miséria. Tem uma música que está sendo muito cantada nas igrejas, não vou dizer qual é agora, mas enfim. E alguns irmãos pediram para que eu analisasse a letra. Eu analisei e falei: irmão, isso aqui não tem nada de Deus. Isso aqui não é para ser cantado como louvor e adoração a Deus. Você pode até ouvir ela, não tem nenhum problema, mas isso não é louvor e adoração a Deus. Louvor e adoração, Cristo precisa estar no centro. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Jesus está no centro, Cristo está no centro, sabe? A gente canta tantas músicas que fala de tudo, mas não fala de Deus, não fala de Cristo. Não exalta a santidade, não exalta nada de Cristo. Às vezes exalta o homem, porque eu posso, eu declaro, eu tomo posse, Deus vai me dar tudo o que eu quero. Eu sou mais precioso que ouro de Ofir. Ouro de Ofir é uma maldição na Bíblia, tá, meu irmão? Ouro de Ofir é uma maldição na Bíblia. Eu sou mais precioso que ouro.
é eu. As nossas músicas deixaram de ser cristocêntricas. Cristo não está mais no centro, é eu, é meu irmão. Não tem problema nenhum, na hora da comunhão, eu cantar uma música de louvor vertical. É vertical não, aqui é horizontal, né? Horizontal. Cadê minha mulher? Me ajuda a lembrar uma aí, Rita. Uma música de comunhão. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lá da... Jesus é aliança. Eu estou falando na vertical, com o meu irmão, não tem nenhum problema, desde que eu não diga que isso é louvor, porque não é uma música de comunhão. Tiramos Cristo das músicas, por isso as igrejas estão como estão. Eu sou de uma geração que infelizmente se aprendia a Bíblia com música, mas pelo menos aprendia com música. Eu sou um que aprendi alguns textos de Romanos cantando, e decorei eles cantando, tá? Quem nos separará do amor de Deus? Eu não vou cantar para vocês não se espantarem, né? Quem nos separará do amor de Deus? Eu decorei o texto cantando. Hoje não se lê Bíblia e não se lembra de texto nenhum, e não se conhece texto nenhum, porque as músicas não falam de Bíblia, não falam de Evangelho, não falam de Cristo. Cristo precisa ser o centro. O centro não sou eu, o centro não é a diretoria dessa igreja, o centro não é a nossa denominação, o centro não é a convenção. O centro dessa igreja, pelo menos enquanto eu estiver aqui, deve e será Cristo Jesus, amém? E eu espero que Teotônio Vilela também. O centro seja sempre Cristo Jesus. Negamos que o Evangelho... essa já foi. Terceiro, somente a graça, sola gratia. Reafirmamos que na salvação somos resgatados da ira de Deus unicamente pela sua graça. A obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo, soltando-nos de nossa servidão do pecado e erguendo da morte espiritual à vida espiritual. Já falei sobre isso antes. É Cristo. O homem estava condenado à morte, morte eterna, perdição, separação eterna de Deus. Mas a fé que nos é dado, a graça que nos é derramada, e não a fé, irmãos, nos perdoe. A graça que nos é dada nos perdoa de todo pecado. E a salvação só vem pela graça. Eu sou vivo pela graça, nós estamos aqui pela graça. Existe uma palavra usada muito no meio evangélico hoje, ela foi criada há cerca de uns 30 anos atrás, mais ou menos, que é a palavra unção. Não que ela foi criada, ela já existe a palavra na Bíblia. A Bíblia vai falar sobre unção, mas a unção da Bíblia é outra coisa, é o ato de ungir com óleo, tá? E nós não, que eu não estou nessa. E os evangélicos de 30 anos para cá, principalmente o famigerado movimento gospel, tá? Eles quiseram mudar tudo. Foi bom o movimento gospel? Por um lado foi, por outro não. Eles quiseram mudar tudo, inclusive a forma de falar, tá? E aí a gente falava muito assim, ó, Magno pregou com graça, a irmã Vilma deu um testemunho com graça, o Oswaldo cantou com graça. Aí falava, não, isso não vamos mudar, vamos criar uma outra palavra. E criaram a palavra unção, unção substituindo a graça. Aí falava, fulano pregou com unção, Bertano cantou com unção, o fulano orou com unção. Essa palavra, nessa forma, ela não existe na Bíblia. Ela existe na Bíblia no sentido de ungir com óleo, tá? É o ato físico, e esse ato morreu lá no Velho Testamento. Ele morreu, com a vinda de Cristo ele não existe mais. Era o sacerdote ungir os utensílios da mesa, era o sacerdote ungir alguém. Isso era o ato de ungir, pegar o óleo e derramar e passar o óleo. Essa é a forma que a Bíblia fala de ungir. A palavra unção, como nós usamos hoje, quando alguém fala eu até entendo, tá? Eu não critico, não vou corrigir, mas a palavra que a Bíblia vai usar é graça. E graça é presente e merecido. Se somos salvos, meu irmão, se estamos aqui hoje, se Cristo nos resgatou da nossa morte espiritual, da nossa cegueira espiritual, e nos deu vida, e nos deu visão, e nos trouxe a sua grande luz, é pela graça dele, não é porque ninguém merece não.
Eu ouço algumas pessoas falar: pastor, se eu merecer, meu irmão, se eu merecer, e a única coisa que eu mereço é o inferno, e eu estou falando de mim. Não é por isso, é por causa da graça. Nós excluímos a graça de Deus. O Erland é abençoado porque ele dizima, ele é fiel no dízimo. O irmão, sei lá, o Genilson, Deus abençoa a empresa dele porque ele abençoa muito missões. Esquece a graça. O Erland, Deus abençoa por causa da graça de Deus. O Genilson, Deus abençoa a empresa dele por causa da graça dele. Deus abençoa o seu trabalho, o seu salário, que você consegue comer e beber todos os dias por causa da graça dele que é derramada sobre nós. Nós tiramos a graça de Deus, de Cristo, Deus. Aliás, nós tiramos tudo aquilo que a reforma nos deu, nós tiramos. Nós estamos tentando tirar. Negamos. Não, a obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo. Já falei. Negamos que a salvação seja em qualquer sentido obra humana. Os métodos, técnicas e estratégias humanas por si só não podem realizar essa transformação. A fé não é produzida pela nossa natureza não regenerada. Preste atenção. Vamos ler juntos, preste muita atenção. Negamos que a salvação seja em qualquer sentido obra humana. Não é obra humana. Magno, que benção, rapaz. Eu estava aqui um jovem lá na igreja, aí eu levei ele naquele evento que tem lá na igreja, e ele foi lá para o evento e voltou de lá salvo. Meu irmão, eu não tenho problema com ferramenta nenhuma, com evento nenhum, com acampamento, eu não tenho problema com isso. Mas entenda, isso são ferramentas que nós podemos usar, mas nós estamos pegando as ferramentas e colocando no lugar de Cristo. Magno só foi salvo porque ele foi lá eu vou usar um evento que eu não vou usar de nenhum outro não, foi lá para o Cursilho, ele foi lá para o Cursilho, e ele estava no Cursilho e pronto. A Sarinha está lá na porta, aquela menina bonita lá, quem não conhece ela, aquela moça bonita lá. A Sarinha, ela foi salva porque nós fizemos um acampamento em Jubal, né? Um Jubal lá muito bom, aí veio um pregador, aí ela foi salva pelo Jubal. Como é que você se converteu, Bruno? Eu me converti no acampamento lá no... Meu irmão, como é que você se converteu? Eu me converti porque o Espírito Santo me convenceu do pecado, da justiça, do juízo, e me levou a Ele, e pronto, e acabou. É pela graça. É pela graça que você está aqui. Ou você acha que você veio aqui porque você quer hoje? Porque tinha ceia, porque eu mandei 10 áudios para você hoje, lembrando que tinha ceia. Foi não, meu irmão, você está aqui porque a graça do Senhor te trouxe nesse lugar. Porque se fosse por nós ficaríamos em casa. Temos como exemplo muitas pessoas nessa pandemia, de muitos lugares, que não conseguiram mais voltar à igreja. Não é porque estão no grupo de risco, não, é porque realmente não querem, perderam. Nós estamos aqui, meu irmão, por causa da graça. Se fosse por vontade minha, o pessoal do Teotônio teria vindo hoje para cá e pagado um churrasco para mim, não ia estar aqui no culto. É a vontade. Alguns tinham jogo de futebol hoje, não. Quem gosta de futebol, tinha jogo de futebol hoje, não? Não? Genil, você que gosta de futebol, tinha jogo de futebol hoje à tarde? Não, tinha? Não. Alguns, era muito melhor estar lá ouvindo jogo de futebol. Vou contar uma história para vocês. Tem um pastor amigo meu, gosto de historinha. Tem um pastor amigo meu, Jair, paraibano, bom. O pai dele é surdo-mudo. Aliás, eles são 6 irmãos e todos são surdo-mudo, tá? Acredito que pelo pai e a mãe deles serem primos em primeiro grau, mas não vou dizer que é isso não. E o pai dele é crente. Aliás, ele vai na igreja, né? A família toda é cristã. O Jair é pastor, tal. E o pai dele, eles levam ele, eu não sei se ainda levam, tem quase 30 anos que eu não tenho contato com ele. O pai dele, eles levavam o pai na igreja. E o pai dele tinha uma certa dificuldade em se expressar, porque é surdo-mudo, né? Aí um dia, e ele falava bem fininho, e um dia ele foi explicar para mim: não gosto de ninguém já não, você não gosta de ir na igreja não? Não, o pastor fala, não entendo nada. Ele falou: pastor fala, não entendo nada. Aí eu falei: o que o senhor gosta? Ver futebol. Eu estou lá vendo nada. Falou:
Ou seja, no futebol ele entendia tudo, na igreja ele não entendia nada. Tem gente mais ou menos assim, eu vou lá não, aquele pastor fala difícil, as palavras que eu não conheço. A Janinha está lá fora, a Janinha que de vez em quando me corrige, pastor, me explica essa palavra que eu não estou entendendo. É melhor ficar vendo futebol, é melhor ficar fazendo churrasco, é melhor ficar dormindo, é melhor qualquer outra coisa. Mas nós viemos, estamos aqui, você só está aqui hoje, meu irmão, porque a graça de Deus te trouxe a este local, tenha certeza disso. Nós não podemos tirar a graça do Senhor e colocar qualquer outra coisa no lugar dela. Negamos que a salvação seja em qualquer sentido obra humana, ela não é obra humana a salvação. Os métodos, técnicas ou estratégias humanas por si só não podem realizar essa transformação. A fé não é produzida pela nossa natureza não regenerada. E não é eu que estou dizendo não, isso são os reformadores há 500 anos atrás. Não é, meu irmão. E eu não estou dizendo que você não pode ir para evento, não. Como eu disse, eu quero fazer um ECC já. Tem tantos eventos que eu quero fazer, tantos acampamentos, não tem nenhum problema. O problema é quando você pega essa ferramenta e acha que ela vai resolver o problema, que é ela quem vai converter. E se você não volta de lá convertido, você ainda foi errado. Se você volta de lá e não ouviu Deus falar, não, que você não estava com o coração aberto. É ferramenta, meu irmão. Quem é mais importante, o marceneiro ou o martelo? Marceneiro. Marcelo pode ser forte do jeito que for, sem o marceneiro faz nada. E o marceneiro faz sem martelo. Principalmente se for brasileiro que gostar de gambiarra, ele vai pegar outra coisa e bater com outra coisa, mas ele se vira. Quem é mais importante? O Cristo, o Deus, o Espírito Santo que salva, ou os eventos? Cristo. Não há problema nenhum ir para evento, meu irmão. Já mandei muita gente para muitos eventos, esperando elas voltarem de lá convertidas. Mas eu sei que se elas voltarem de lá convertidas, tem que ser convertidas pelo Espírito Santo de Deus, através da graça de Deus, e não de outra forma. Não porque alguém falou, não porque alguém induziu aí à frente. Por isso eu não faço apelo. Os irmãos aqui sempre brigaram comigo, hoje já não brigam mais. Pastor, o senhor não faz apelo? Não, não faço. Para eu fazer um apelo, Deus tem que tocar muito no meu coração. E olha que meu coração é duro, incrédulo, não quero nem saber. Não faço. Porque eu aprendi que a maioria vem por osmose, porque os outros estão indo. Ou porque tem um diácono lá atrás, ou um irmão que gosta dele. Não, vai lá, vai, aceita, vai. Meu irmão, não é eu, não é você, é o Espírito Santo de Deus. Quantas pessoas eu já vi virem à frente, saírem, continuarem com a sua vida pecaminosa da mesma forma, nunca serem transformados. Eu conheci um senhor que disse que antes dele se converter genuinamente, ele aceitou Jesus pelo menos umas 100 igrejas. Ele disse que era alguém fazer um apelo, ele estava na frente. É pela graça, meu irmão, não é por nada que nós fazemos. É a graça através da pregação do Evangelho. Não é o pregador. O poder da palavra de Deus no púlpito não vem do pregador, vem da palavra de Deus. O pregador é só um instrumento. E um instrumento que Deus pode trocar a qualquer hora. Amém? Somente a graça. Somente fé. Reafirmamos que a justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. É só pela fé, meu irmão. Não é porque você entendeu. Escuta o que eu vou te dizer. Não pense que você se converteu porque um dia alguém pregou o Evangelho para você e falou: ah, entendi. Aí você falou assim: por que eu entendi e o outro não entendeu? Não, meu irmão, é porque o Espírito Santo veio e colocou no teu coração uma fé tremenda que fez com que você cresça. Deus é tão bom que Ele nos deu a salvação e a fé para crer nela. É pela fé, não é por aquilo que fazemos. Ninguém é justificado, disse o apóstolo Paulo, diante de Deus por obras. Nós não somos, é pela fé. Volto a dizer, não é porque eu sou batista, porque eu não bebo, não fumo, não uso caderno cor-de-rosa ou qualquer outra coisa que eu... Não é pela fé.
E meu irmão, escuta o que eu vou te dizer, você precisa crer, você precisa ter fé nisso. Não é só acreditar, é ter fé. Não é somente acreditar, é ter fé, ter confiança, saber que Cristo verdadeiramente morreu por você na cruz, que o sangue dele foi aspergido sobre a sua vida, e nada nesse mundo pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, aleluias, nada. Voltando a Martinho Lutero, conta uma história, que Martinho Lutero, quando ele estava na França traduzindo a Bíblia, sentado na sua mesa, ele teve uma visão, uma visagem, sei lá, ninguém sabe o que foi, onde o diabo apareceu para ele, ou um demônio, com um pergaminho muito grande, e ele disse para Martinho Lutero: quem é você para estar achando que vai reformar, que vai traduzir a Bíblia? E ele abre aquele pergaminho, e diz o livro que o pergaminho desce e rola pelo chão, e Martinho Lutero começa a olhar, e está todos os pecados dele ali, gravado um por um. E como eu disse no começo, Martinho Lutero tinha um medo da morte terrível, e Martinho Lutero começa a ver aquilo, e ele começa a baixar a cabeça, a se entristecer, se entristece. Quando ele está com a cabeça baixa, ele olha para cima da mesa, e ele vê 2 tinteiros que ele usa para a tradução da Bíblia, um vermelho e o outro preto. Ele pega o tinteiro vermelho, levanta e diz o seguinte: realmente eu fiz tudo isso. E ele joga o tinteiro na parede, para o lado onde ele está vendo aquela visão, e diz: mas o sangue de Cristo me perdoou de todo o pecado. Eu preciso crer nisso, eu preciso ter fé nisso. Meu irmão, se você não tiver fé, você nunca vai conseguir acreditar nisso. É pela fé, é a fé que o Espírito Santo nos dá, que faz com que eu tenha certeza da salvação. Eu não preciso que ninguém me diga, não há nada natural, nada que eu possa ver ou tocar que diga: realmente eu sou salvo. Eu costumo ensinar aqui, você só pode ter certeza da sua salvação, porque a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo de Deus confirma em nossos espíritos que nós somos filhos de Deus, ele confirma. Então eu posso ter certeza da minha salvação. Sou casado com a Rita há 30 anos, Rita, me ajuda aí, 30, vai fazer 30 agora, dia 29 de dezembro, 30 anos, já conhecia ela uns 2, 3 anos antes. Eu não tenho certeza da salvação da Rita, eu acredito que ela é salva, pelo menos ela demonstra isso, mas a certeza só ela pode ter no coração dela. Você só pode ter certeza da sua salvação, e isso, meu irmão, vem pela fé. E eu já empreendi algumas jornadas, algumas brigas, algumas discussões com alguém dizendo: você não pode ter certeza. Meu irmão, se você não tiver certeza, você não consegue viver nesse mundo. Era assim que Martinho Lutero vivia, porque eu preciso ter certeza, e essa certeza vem através da fé. Você verdadeiramente precisa acreditar e confiar que a sua vida já foi comprada por alto preço, pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Se você se arrependeu, se você se entregou a Cristo, os seus pecados todos, presente, passado e futuro, já foram perdoados, aleluia. Nós precisamos crer nisso. Por isso eu não gosto daquela linha que diz que se você está salvo hoje, porque você faz isso, aquilo outro, amanhã se você faz aquilo você perde, depois volta, e aí o crente vive igual um louco, que ele nunca tem certeza. Aí todo dia ele está procurando alguma coisa para confirmar. Aí ele vai para a igreja e ele precisa de coisas naturais, visíveis, para ele imaginar que realmente ele está salvo. Ele precisa ir na igreja, ele precisa ter reteté, alguém falando em língua, ele precisa ter alguém profetizando, alguém revelando, ele precisa ter, sei lá, chorar, ele precisa qualquer coisa, porque se ele não tiver isso, a emoção não vai dar nada disso não, meu irmão. O que vai te dar a certeza da salvação é a fé. Creia, tenha certeza disso. Eu quero te dizer algo nessa noite: o sangue derramado por Cristo na cruz, que nós iremos celebrar daqui a pouco, ele é suficientemente grande para te perdoar todos os seus pecados, passados, presentes e futuros. Cristo morreu por todos os nossos pecados, todos aqueles que nós cometemos no passado,
que estamos cometendo hoje, que vamos cometer hoje, que vamos cometer daqui a 10, 20, 30 anos, Cristo já pagou por eles na cruz. Amém? Negamos que a justificação se baseie em qualquer mérito ou em nós, que em nós possa ser achado, ou com base numa infusão da justiça de Cristo em nós, ou que uma instituição que reivindique ser igreja nos negue ou nos condene condene sola fide, possa ser reconhecida como igreja legítima. Meu irmão, qualquer lugar que disser para você, preste atenção, que você, para ser perdoado, você precisa fazer algo que não seja arrependimento, abra o olho, muito cuidado. A palavra de Deus nos diz que nós devemos constantemente confessar os nossos pecados uns aos outros, mas nós já temos igrejas evangélicas, não são evangélicas, são sei lá o que, dizendo aí que se você for lá diante do pastor e se confessar para ele orar, você está perdoado. Está voltando aquilo que a Bíblia diz que não é, e que os reformadores falaram que não, que é só pela fé. Nenhum homem tem esse poder. Tenha certeza disso. Por último, solo Dio glória, glória somente a Deus. Reafirmamos que como a salvação é de Deus e realizada por Deus, ela é para a glória de Deus e devemos glorificá-lo sempre. Devemos viver nossa vida inteira perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus e para a sua glória somente. A glória da sua salvação é de Deus. Como eu disse no início, não foi você que escolheu, não foi você que teve o entendimento, não foi você que era mais esperto, mais inteligente que outra pessoa entendeu e por isso você foi salvo. Não foi porque você levantou a mão. Deixa eu te explicar algo. Quando igrejas ou doutrinas ensinam que você é salvo porque você não faz isso, não faz aquilo, ou não faz aquilo outro, a glória está sendo dada para quem? Aquilo que você não está fazendo ou fazendo, ou a Deus? Para quem que é a glória? Para aquilo que você está fazendo. Por que se você é salvo, Carlos? Eu sou salvo porque eu leio a Bíblia, eu oro, até isso. Eu não bebo, não fumo, não falo palavrão, sou honesto, dou dízimo, por isso eu sou salvo. Estou dando a glória para coisas humanas. A glória da minha salvação é só de Deus. Ele nos salva por sua soberania, unicamente pela sua soberania. Ele nos escolhe pela sua soberania. Jesus vai dizer que ninguém vem a mim, ninguém vem a Ele, se o Pai não enviar. Não é eu que quis, não foi o problema na sua vida que te levou, não. Sabe o que te levou a Cristo? Ele, a vontade dEle, a glória é dEle, totalmente dEle. Por isso eu reafirmo a cada momento, a única coisa que eu e meus atos merecemos é o inferno, mas para a glória de Deus Ele vai me levar para o céu, e disso eu não tenho a menor dúvida, aleluia. Pela glória de Deus, não é pelo que eu faço, não é pelo que você faz. Cuidado, meu irmão, se você é um cristão e você está achando que a salvação é por mérito, por algo que você faz, por algo que você imagina, não é não, meu irmão. Cuidado, muito cuidado. A glória é somente de Deus, é o único que tem que ser glorificado. E nós glorificamos a Deus, não é só dizendo glória a Deus ou somente cantando. Nós glorificamos ou devemos glorificar a Deus em tudo aquilo que a gente faz. Tudo é por Ele. Quem trabalha aqui, levanta a mão. Quem trabalha? Qualquer trabalho. Pode ser em casa, todo mundo trabalha. Você tem salário? Tem salário? Eu não vou perguntar quanto é não, fica tranquilo, sabe? Você trabalha, você tem um salário, não tem? Quem é aposentado? Tem alguém aposentado? Não, nenhum, tem ali. A senhora recebe um salário de aposentadoria, minha irmã? Glória a Deus. Quem trabalha recebe um salário? Glória a Deus. Você sobrevive do seu salário? Glória a Deus.
Não é por causa do seu salário que você sobrevive, é porque Deus te mantém. Porque, meu irmão, você pode ter o maior salário do mundo, se Deus não manter, não adianta. Tem um ditado que é muito usado aqui no Nordeste, que não é bíblico, mas diz um amigo meu que deveria ser: o pouco sem Deus é muito, e o muito com Deus é nada. Isso é um ditado, não está na Bíblia, tá? Mas é verdade. Tem pessoas, eu conheci pessoas que ganham fortunas e não conseguem sobreviver com aquilo. Conheci pessoas que ganham tão pouco, mas Deus abençoa de tal forma que ele fala: como é que eu construí isso ganhando o que eu ganho? Aí ele vai reconhecer: eu construo isso ganhando o que eu ganho porque Deus tem me abençoado. A glória é de Deus, meu irmão. Em vão vigia o sentinela se Deus não guardar a casa, meu irmão. É em vão. Eu tenho sistema de alarme, cerca elétrica na minha casa? Tenho. Não tem nenhum problema. Mas nunca aconteceu nada comigo e com a minha casa por causa do sistema de alarme? Não. Porque Deus tem guardado. Quantas casas, mansões com todos os sistemas são infiltrados? Pessoa compra um carro, manda blindar, primeiro tiro, morre. É Deus, meu irmão. A glória precisa ser de Deus. Em tudo, diz o apóstolo Paulo, preste atenção, Paulo diz assim: em tudo dai graças. Não é por tudo, é em tudo. Em toda e qualquer situação da sua vida, por mais corriqueira que seja, dê a glória a Deus, somente a Ele. E no que diz respeito à nossa salvação, mais ainda. Negamos que possamos apropriadamente glorificar a Deus se nosso culto for confundido com entretenimento, se negligenciarmos ou a lei ou o evangelho em nossa pregação, ou se permitirmos que o afeiçoamento próprio, a autoestima, a autorrealização se tornarem opções alternativas no evangelho. Charles Spurgeon, um pastor batista do século XVIII, ele diz o seguinte: haverá um tempo, e parece que já havia naquela época, em que as igrejas deixarão de ser pastoreadas para serem intertridas por palhaços, e hoje nós já temos isso. O texto vai me dizer que o evangelho, o culto a Deus, não pode ser confundido com entretenimento. Ninguém vem para cá para assistir culto, meu irmão. Você vem para cultuar a Deus. Aqui não é lugar de entretenimento. Você quer ser entretido? Vá no cinema, vá lá na praça, vá num parque, vá num circo, em qualquer lugar. Aqui é lugar de adorar a Deus. Se os jovens estiverem fazendo um acampamento aqui dentro e estiver fazendo karaokê, aí eles podem se divertir, não tem nenhum problema, podem se entreter. Mas o momento do culto, o culto é a Deus, a Ele. Eu li essa semana uma frase que dizia o seguinte: não vá ao culto esperando que ele seja agradável a você, vá ao culto vá à igreja apresentar um culto agradável a Deus. Alguém aqui na igreja uma vez disse para mim assim: pastor, ele precisa fazer uns cultos mais dinâmicos, né, para agradar o povo. Meu irmão, aqui quem tem que ser agradado no culto é Deus. Quem já leu sobre os sacrifícios dos judeus? Você já leu alguma vez? Os judeus, eles sacrificavam animais como culto. O culto do judeu, ele só podia no sentido de prestar culto, adoração, sacrifício no templo. E o templo era mais ou menos o seguinte, só para você entender: as pessoas vinham até o templo, quando o templo estava construído, quando não era na tenda, traziam os seus animais, cada família, o dia do holocausto lá, cada família trazia lá o seu animalzinho, para morrer, para degolar lá pelos pecados, e ficava uma multidão de gente no átrio inferior, aguardando o momento de entrar com o seu animalzinho para ser morto. Lá dentro tinha um sacerdote, aliás tinham vários sacerdotes, e os levitas, e eles não ficavam cantando não, levita não é quem canta não, e eles ficavam lá. Aí chegava eu com a Rita e meus 3 filhos, levava lá o meu
animalzinho para morrer, meu cordeiro. O que o sacerdote fazia? Ele vinha, pegava, orava por mim, colocava a mão na minha cabeça, não no mim, estou só dando um exemplo, eu não morava lá na época, eu não sou tão velho assim. Coloca a mão na cabeça do pai da família, na cabeça do cordeiro, e ele faz aquilo que é a transmissão do pecado. Logo em seguida ele degola o cordeiro. Já vem o levita, abre o cordeiro no meio, tira as entranhas, leva para o inferno. É um local de fogo onde se queima o lixo lá fora. Nisso já vem outro, já começa a limpar o sangue. O sacerdote tira um pouco, o levita vai, corta, tira as partes que é do sacerdote, as partes que vão ser queimadas a Deus e a parte que vai ser devolvida. Você tenta imaginar um lugar com um calor de 50 graus, que é o deserto, uma tenda, um monte de gente lá morrendo, sei lá quantos animais por minuto. Você gostaria de estar num lugar desse? Gostaria? Não. Você está vendo ali, daqui a pouco sai um sacerdote com um carrinho de mão, cheio de tripa, de entranha, com a cabeça do bicho e tudo mais, e vai jogar lá fora, e ele joga lá, começa a queimar, talvez o vento bate, eu sinto o cheiro, e eu estou olhando lá, meu filho pequenininho olha, imagina uma criança do tamanho do Pedro. O que é aquilo? É sangue para todo lado? Isso era o culto. Deus se preocupou em que ele fosse agradável. Eu queria ver algum judeu chegar, não vou não, sabe que eu gosto muito desse culto, não, o sacerdote não se veste bem, eu acho que a roupa dele meio engraçada, ele fica meio sujo de sangue, aquele cheiro de sangue lá, ninguém reclamava não, meu irmão. Ia cultuar porque sabia que ali era o lugar de culto e adoração a Deus. Esse lugar aqui é lugar de culto e adoração a Deus, somente a Ele toda a glória. Não é lugar de entretenimento, de agradar ninguém não, meu irmão. Não é de agradar não, é lugar de louvar e adorar a Deus. Se pudermos agradar louvando e adorando, a gente até ainda tenta. Mas entre escolher adorar a Deus, agradar a Deus e ao ser humano, meu irmão, a gente vai optar por agradar a Deus, não tem a menor dúvida. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale mais ao seu coração. Eu vou colocar nos grupos e mandar individual para os irmãos um link aonde tem uma playlist sobre a história da igreja. Vai começar contando desde a Assunção de Cristo até a Reforma Protestante. Se você tiver tempo, são vídeos de 35 minutos cada um, são 8 ou 10 aulas. Vai assistir e aprender um pouco, mas que o Espírito Santo fale ao teu coração. Amém? Diene, irmã Estefânia. Falamos sobre o corpo de Cristo, falamos sobre o sangue de Cristo. E nessa noite, é a noite de celebrarmos não só a morte, como a ressurreição, como alegrarmos o nosso coração com a esperança da volta de Cristo. Amém? Ceia é um memorial, aonde nós lembramos que éramos pecadores, destinados ao inferno, mas Cristo deixa o seu reino nos céus, vive durante 33 anos nesse mundo, é humilhado, ultrajado, pendurado numa cruz, feito maldição, e derrama o seu sangue, para que eu e você tivéssemos vida eterna. E essa glória do Senhor, hoje nós lembramos disso. Nós lembramos também que mais do que isso, Ele ressuscitou, está à direita do Pai, e Ele prometeu que indo, Ele prepararia lugar para nós vivermos, e Ele já preparou a minha e a sua casa lá nos céus para vivermos. E Ele fez uma última promessa, antes de ir aos céus, que um dia Ele voltaria para nos buscar. Um dia, meu irmão, se eu e você não formos antes, Ele virá nos buscar. Vamos ficar de pé? Quem pode participar da ceia do Senhor? Todo crente nascido de novo, batizado em uma igreja genuinamente evangélica e que está em comunhão com a sua igreja, amém? Esses podem ceiar. Diene vai estar dando graças pelo cálice, a irmã Estefânia pelo pão, logo em seguida vai estar distribuindo
você pegue o pão, pegue o cálice e aguarde um pouco. Amém. Pai querido, Deus de amor, Deus de misericórdia, é com muita alegria, Senhor, que venhamos neste momento, Senhor, te louvar, te adorar, te agradecer, Senhor, pelo teu santo nome, meu Deus. Nesse momento, Senhor, te pedimos, Senhor, pelo vinho, Pai, que o Senhor venha abençoar, meu Deus. O vinho que representa, Senhor, teu sangue, Senhor, derramado naquela cruz, meu Deus. Ó, Senhor, venha abençoar a tua igreja, Jesus. Purifica a tua igreja, Senhor. Nos perdoa, Senhor, de todos os pecados, meu Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor, Senhor, naquela cruz. Em nosso Jesus, amém. Graças te damos, Senhor, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas, neste momento em que vamos tomar a ceia, que é o memorial do Senhor. Graças te damos por este pão, e que ao sairmos daqui, Senhor, possamos levar esta memória dentro dos nossos corações e que isso faça diferença em nós e no meio do povo de Deus. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Se alguém não for tomar ceia, sente, por favor. Sim. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, enquanto isso, não fique disperso. Cante, examine a tua vida, mas não fique disperso. Glória a Deus. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu.